a partir do versículo 4, Lucas 8, a partir do versículo 4 até o 18. Ouça com atenção e com fé a palavra do Senhor. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outras é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vamos orar. Pai querido, nós necessitamos da ação do Senhor, do Teu Santo Espírito em nossas vidas, em nossos corações, mente, alma. Ó Deus, que seja o Senhor a falar conosco neste momento. Pai querido, por misericórdia da Tua parte para conosco, que a Tua palavra, que é santa, viva e eficaz, que ela de fato alcance aqueles lugares que sequer podemos pensar neles, e que assim haja um transformar na nossa vida e saiamos daqui mudados para a glória do Senhor, edificados, admoestados. Quem sabe, ó Deus, também que vejamos a salvação de Cristo sendo manifestada na vida dos que ouvem a Tua palavra, que ela caia em bom solo, Senhor. É a súplica que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós vamos ver essas duas parábolas que falam de um mesmo tema. A parábola do semeador, a sua explicação, e em seguida a parábola da candeia, que é uma aplicação desse conteúdo anterior. Nós não tem hoje historinha para introduzir, você já fica focado na sua escritura e que o Espírito Santo fale no nosso coração. Mas o texto começa dizendo de uma grande multidão, versículo 4, uma grande multidão, pessoas vindo de todas as cidades. E isso, meus irmãos, já é uma dica para a gente, muito importante, porque cada vez mais Jesus está ficando mais conhecido, não é? A sua popularidade já está trazendo gente de todo canto, mas necessariamente não para conhecê-lo. Muito do que Lucas começa a registrar agora, e aí a gente vê que a partir de agora as parábolas se intensificam, é justamente porque tem vindo muito mais pessoas curiosas, talvez, digamos assim, do que gente interessada. E Mateus e Marcos, textos correlatos, nos informam que eles estão à beira do mar, não é?
Lucas não, meus irmãos, é curioso, né? Lucas, um médico, alguém muito bom com a escrita, ele detalha muitos aspectos de um tipo, mas não de outro. Por exemplo, Lucas nunca é muito preciso sobre datas, sobre locais, porque parece que do ponto de vista dele isso não era muito relevante. Mas os outros evangelistas, talvez por serem judeus, percebiam mais relevância nisso. O que é bom para nós, porque juntos a gente tem um cenário maior e melhor para compreender a palavra de Deus. Mas o fato é que eles nos contam, Mateus e Marcos, que eles estavam à beira do mar. Jesus então pega um barco, vai um pouquinho distante da praia, não é? E agora diz o texto que numerosa multidão está à beira da praia. Vocês já sabem, vocês que me conhecem um pouco, sabem que eu gosto dessas hipérboles, né? Porque para mim multidão já é muita gente, não é? E no grego não é diferente, né? Mas aqui está dizendo que é numerosa multidão. Então na versão de Silvio Bispo, revista atualizada, seria gente para dar com pau, né? Para a gente entender o tanto de gente que tem aqui. Mas o texto então, meus irmãos, nós vamos observar essas duas parábolas. E ela começa com a parábola do semeador. E essa palavra da semeadura, ela fala tanto da parte da plantação quanto dos resultados conforme o tipo de solo. Isso é muito simples de perceber nesse começo aqui, dos versículos 4 a 8. Um detalhe importante para nós, que talvez você não saiba, mas naquela época, naquele contexto, eles primeiro jogavam a semente, depois eles aravam a terra. Então, para nós que não percebemos isso, né, a gente já olha aqui e fala que estranho, né? No Brasil a gente cava primeiro, depois põe a sementinha, depois fecha, não é? Então não estranhe isso era assim: joga a primeira semente, depois vinha arando a terra e a terra era mexida com a semente. Mas nesse primeiro bloco, o Senhor está falando ainda de solos problemáticos e um solo bom, não é? E ele fala que sementes caem, são jogadas e caem em solos diferentes. Por exemplo, ele fala que o primeiro cai à beira do caminho. Ora, como aqui também no Brasil, né, se você passa aqui pelas fazendas tal, você vê que no meio da fazenda tem uma trilhazinha, né, a estrada da fazenda, normalmente de terra. Ali o chão já está pisado, já está batido, é terra, mas está com o chão batido, é duro, não é? Então o texto cai ali à beira do caminho. O outro cai sobre a pedra, não é? E diz o texto que falta umidade. Talvez você já tenha visto isso por aí, né? Você vê em algum lugar uma rocha e ali tem um pedacinho de terra e tem uma sementinha surgindo, que você fala: como surgiu isso aqui? É porque tem aquele pouquinho de terra ali, uma sementinha caiu naquele lugar, mas que por falta de umidade ela vem a morrer. E depois o texto ainda diz de outra que caiu em meio aos espinheiros, não é? As ervas daninhas. E é curioso que elas crescem juntas. Provavelmente, e se você conhece um pouquinho, você sabe que mato cresce mais rápido do que as plantas boas, né? É curioso isso, né? Como o mato cresce, né? Essas experiências todas eu estou tendo agora com casa. Eu nunca tinha visto essas coisas. Eu sempre fui gente de cimento, de concreto, né? Agora eu estou vendo que mato cresce mesmo, é uma praga aquilo, né? E diz o texto que esses espinheiros crescem e sufocam então essas plantas. E é óbvio, meus irmãos, não dá para duas coisas ocupar o mesmo espaço. Isso é uma questão da física, não é? E aquelas duas plantas então agora competindo pelo mesmo espaço, uma vem e sufoca a outra. E ele termina dizendo que é um solo bom. E nesse solo a semente cai e frutifica a 100 por 1. Como eu disse, Lucas, em algumas coisas, ele vai para o mais resumido, né? Mateus e Marcos, ele é um pouco mais expressivo, são mais expressivos sobre isso. Ele fala que a semente pode produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, né? Lucas já pula para o 100 por 1, ou seja, ele já está dizendo que um solo bom, a colheita é abundante. E o texto logo termina com algo importantíssimo, meus irmãos. O Senhor termina essa história dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E esse é o detalhe, não é? Quem está ouvindo? O Senhor está falando com um grupão e Ele está dizendo: olha, quem está atento, preste atenção. Quem tem ouvidos vai conseguir ouvir, não é? E é curioso, meus irmãos, que essa é uma expressão que tem um espelho no Antigo Testamento, não é? O Senhor no Antigo Testamento, várias vezes na boca dos profetas, surge a expressão: ouve, ó Israel. Êxodo 20, quando o Senhor vai falar sobre os mandamentos, quando o Senhor vai dar os mandamentos, ele antes começa: ouve, ó Israel. Um pastor conhecido meu, ele fala que esse é o mandamento 0, não é? O Senhor chamando: olha, preste atenção porque eu vou falar. E aqui o Senhor Jesus está fazendo essa transição. Olha, ele contou uma história que é fácil de entender, não tem dificuldade de entender isso aqui. Concorda comigo? Que é uma questão de solos, de plantação, ok, mas o que tem a ver isso? E aí entra o detalhe e o texto segue, e aí vem a explicação da parábola, e não para todos, porque são os apóstolos que perguntam: o que significa isso? Por que falar por parábolas? Então o Senhor esclarece que os mistérios do reino de Deus, é sobre isso que ele está falando. E o Senhor então usa parábolas justamente para separar o que é os verdadeiramente interessados e os dos espiritualmente cegos. O Senhor está fazendo isso intencionalmente. Nós lemos aqui Isaías 6, onde o Senhor falou: olha, eu vou fazer isso, muitos não vão ouvir, ou vão ouvir e não vão entender, e isso vai acontecer para que não sejam salvos. Percebe, meus irmãos, que o Senhor aqui, que Lucas está trazendo um texto da boca de Jesus, e o Senhor Jesus está usando um texto muito antigo. O Senhor já está falando: olha, isso já foi profetizado, vai ser assim. Essa é a minha didática, não é? Então ele explica a parábola. E é verdade que na teologia, por muito tempo, especialmente num período ali antes da reforma, houve muita interpretação, por exemplo, por comparações, me fugiu a palavra aqui, por analogias não, enfim, mas por simbolismos, não é? E que isso a reforma deu uma certa aversão para isso, ficou um pouco distante disso, mas o Senhor usava parábolas. O que a gente não pode pôr é valores que estão além do que o Senhor quis dizer, não é? Então o Senhor vem e explica isso. A semente é a palavra de Deus, ponto. O Senhor já começa dizendo que ela precisa ser lançada ao solo, e nós temos que lançar ao solo, seja qual solo for. Aqui o Senhor já está mostrando: olha, lançar a semente é lançar mesmo, não interessa para onde está caindo a semente. No nosso ponto de vista, né, num país como o nosso, que é muito bom de agronegócio, né, que cada vez quer ser mais efetivo possível, você não pode lançar semente na rua, você não pode lançar semente na pedra, isso parece improdutivo, né? Mas não é essa a ideia aqui. A ideia é que o Senhor está dizendo: você tem o papel de jogar a semente, o solo é um problema meu. E aí o Senhor então está dando alguns tipos de solos, e o que nada mais é do que o coração. O Senhor vai fazer agora uma analogia ao coração e à reação dos corações. A primeira semente, ou o primeiro grupo, é os que caem à beira do caminho, é aqueles que não demonstram fé, o coração que não responde. A semente cai e volta, bate e sai, não penetra, não é? Por isso que elas são logo comidas por passarinhos, porque nem penetra. E diz o texto que o diabo é que pega essas sementes antes mesmo que elas comecem a germinar ali, antes que elas comecem o seu processo. Mas um segundo solo é o das pedras, e o texto diz que é aqueles que caem sobre a pedra. Veja, o primeiro é ao lado, o segundo é sobre, mas o texto diz que eles não vão durar muito, porque não tem água, é um solo sem água, que não vai garantir o crescimento disso, não dá para ter raiz, é um coração superficial,
é aquilo que aparece só na superfície. Aqui é aquela dureza do coração impulsivo. É gente com aparente fé, uma fé temporária. E a prova disso, meus irmãos, é a falta de perseverança, porque não cria raiz, não aprofunda, não adianta. Eu e Tati estávamos conversando com um casal sexta-feira e falando sobre missões. Eu me lembrei disso aqui, porque muitas vezes esses evangelismos que saem na rua, e eu gosto de evangelismo de rua, antes que você me entenda mal, mas quando você simplesmente só sai falando para as pessoas: Jesus te ama, você aceita Jesus? A pessoa: aceita, então ok. Mas ela entendeu o problema? Ela entendeu qual é a necessidade? Ela entendeu qual é a dificuldade? E às vezes a pessoa está numa situação extremamente difícil, e foi uma coisa emocional, e naquele momento ela diz: ah, eu aceito. Mas essa é aquela sementinha que cai sobre a pedra, que não vai ter raiz mesmo, e que nas primeiras adversidades ela vai secar. E depois o Senhor ainda continua dizendo que é um grupo de sementes que cai entre os espinhos. E percebe como vai ficando mais íntima a situação? Primeiro é ao lado, depois é sobre, e agora é entre, não é? E cresce sufocado pelos espinhos, pelos espinheiros. E o Senhor diz o que são os espinheiros: são os cuidados, são as preocupações do mundo. E veja, Herodes, é curioso, né? Herodes ouvia João Batista. Aliás, diz o texto que ele se sentia perplexo quando João Batista falava, né? Nossa, palavras boas, tal. Mas ele não hesitou na hora que pediram a cabeça, né? Ele mandou cortar a cabeça de João Batista na hora. Então, ouvir e se empolgar não significa muita coisa. Mas o texto também diz que é gente que se fascina pelas riquezas, que as riquezas chamam tanto a atenção da pessoa que ela se distrai. Nós temos o jovem rico que conversou com Jesus, né? Senhor, o que eu preciso fazer para a vida eterna, para ter a vida eterna? Não, faz isso. Isso tudo eu já faço. Caramba, é esse crente que eu quero na igreja, né? Um cara que é bom pra caramba. Senhor, então só falta uma coisa: vai vender as suas coisas, dá aos pobres e me segue. Pronto, já acabou. Tocou no bolso dele e acabou ali a história do Cristo, não é? E outro é a fascinação pelos prazeres da carne, a fascinação pelos prazeres, é um coração preocupado, meus irmãos, um coração que ama o mundo. Paulo também fala de alguém assim, né? 2 Timóteo 4,10, Paulo fala que Demas, que era um colaborador dele, cadê Demas? De repente, Demas, onde está Demas? E Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Eu fico pensando nessas horas, a pessoa pode até chegar no dia do juízo e falar assim: o pastor lá da capital não era, os pastores da capital não eram aquelas coisas, então não ensinei muito bem, mas aí abandonei a fé. Mas Paulo, não dá, né, para falar. Então percebe, meus irmãos, que isso não tem uma relação direta. E o que nós vemos é que as pessoas começaram esse tipo de gente, é gente que até cresce, não é? E a consequência disso é aquele famoso parece, mas não é. Isso só o Adelson e o Ebenezer que vão entender essa referência do Denorex, né? Era um shampoo antigo, anticaspo que tinha. Parece remédio, mas não é. Não, tem mais gente, né, Paulo, que conhece. Parece, mas não é. A propaganda era parece, mas não é. Parece remédio, mas é shampoo. Mentira, era remédio, ardia pra caramba o olho, né? Mas não é. O que significa isso? O que o Senhor está dizendo é gente que vive com os pés em duas canoas. Imagine a situação: você está com um pé numa canoa e o pé em outra. E como que você segue o rio com o pé em duas canoas? Não é? O que o Senhor está dizendo é: não dá para viver com um pé na igreja e um pé no mundo. O Senhor também disse isso de outra forma em outro texto: não dá para servir a dois senhores. E quem cresce nessa confusão, o resultado é um só: não frutifica. Mas o texto ainda continua dizendo que uma parte caiu em boa terra. E aí o é curioso, né? Porque dentro, enfiado mesmo, mergulhou, misturou, não é? E é um coração preparado, é aquele que tendo ouvido de bom e reto coração, diz o Senhor.
retém a palavra, e porque retém a palavra, frutifica com perseverança e abundantemente, gera a verdadeira conversão, e o bom resultado é percebido justamente pela frutificação. Frutifica a 100 por 1. No texto de hoje de manhã, justamente vendo sobre Isaac, quando foi para a terra de Gerar, lá ele chamou a atenção, e o texto fala justamente disso, porque tudo que Isaac plantava produzia a 100 por 1, era essa noção de abundância. E o que o Senhor está dizendo é que uma semente que cai num bom solo vai frutificar abundantemente. E é assim, né, meus irmãos? Que coisa curiosa, a analogia da natureza para aquele povo soou perfeitamente, que eles estavam entendendo muito bem o que o Senhor estava falando. Isso aqui me lembra aquele pé de acerola lá em casa, que eu volto a dizer, não tinha essa intimidade com a natureza, e você tira as vermelhinhas e vai dormir. No outro dia amanhece, no final do outro dia já tem as vermelhinhas de novo lá para você tirar mais. Eu falo, mas não acaba esse negócio, porque vai produzir, entra na fase da produção, vai produzindo. E o Senhor está falando justamente isso. O reino de Deus, ele vai se tornar presente e vai ampliar e vai transformar a realidade e vai aumentar a 100 por 1. Bom, ok, entendi isso, mas o Senhor não para ali, ele usa uma outra parábola, ou pelo menos Lucas registra uma outra parábola na sequência. E essa outra parábola é a da candeia. Uma parábola, meus irmãos, que agora vai juntada com essa primeira, vai falar sobre o avanço do Evangelho. A semeadura é para ir semeando, para avançando, não é? Mas como isso funciona depois que produziu, não é? E ele fala então a parábola da candeia, ou no Nordeste seria a parábola da lamparina, ou a gente pode pensar numa lâmpada, ou pode pensar no holofote. É essa a ideia, não é? E depois então que se recebe a semente, se recebe a palavra de Deus, o que se espera de uma pessoa que entendeu a palavra de Deus? Obviamente que ela frutifique a 100 por 1, mas como é isso, não é? Qual é a razão de alguém que foi transformado, e agora o Senhor muda de uma planta para uma lamparina? E qual é a razão de ser de uma lâmpada, meus irmãos? A não ser iluminar. E é isso que o Senhor então vai falar. E para iluminar, para ser para ser efetivo, onde você põe uma lâmpada? Chega a ser óbvio, não é? Isso aqui não é um texto de difícil interpretação. O mais alto possível. E o Senhor vem dizendo então, olha, quando você se torna essa luz, não é para você receber e guardar, mas é para você ir para o mais alto possível, para alcançar o mais longe possível. Não existe, meus irmãos, no reino de Deus o tal do agente secreto. Eu sou do Senhor, eu sou crente, mas eu vivo caladinho, e ninguém nem sabe que você é crente. Não existe isso. Eu não sei se os irmãos lembram, até 2 domingos atrás, aqui em frente estava um breu aqui em frente, né? Do nosso prédio ali na rua. E na verdade o problema não mudou, os postes continuam com as lâmpadas queimadas, mas talvez você tenha percebido algo diferente. Mas por que não está mais escuro aqui na porta do prédio? Porque foram postos holofotes, né? Colocamos o mais alto possível. Os diáconos foram lá, colocaram o mais alto possível para iluminar toda a frente da nossa calçada. Tanto é que depois que eles tinham colocado, eu falei, caramba, finalmente, né, a Sérvia arrumou os postes. Depois, não foi porque colocamos luz, e colocou o mais alto possível. Esta é a ideia que o Senhor está usando, e ele segue dizendo que justamente a luz revela o que está escondido e dá conhecimento. Nada fica oculto ao Senhor, e nada vai ficar escondido ao Senhor, inclusive até o dia do juízo. E aí ele termina também, versículo 18: veja como vocês ouvem, vede como ouvis.
Preste atenção. Essa ideia, meus irmãos, é que a gente ouça a palavra de Deus e leve a uma reflexão para a condição própria. Esse é aquele texto que você não ouve pensando em alguém. Aliás, a Bíblia nunca deve ser assim, né? Mas esse é aquele texto que você deve ouvir e falar assim: opa, está falando comigo. E o que eu tenho a ver com esse texto? Não é? Não é à toa que o Senhor tinha usado essa expressão: quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez, ouve, ó Israel. A noção dessas expressões, meus irmãos, é para que nos leve a refletir sobre a seriedade espiritual da palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, textos bastante simples, até porque são parábolas, são fáceis de compreender. Mas o que isso tem a ver conosco? Nós vivemos muitos séculos depois disso. Provavelmente nenhum de nós aqui tem uma condição agrária, não é? Salvo o Ebenezer, que vive com uma fazenda e conhece bastante disso. Mas o que esse texto de plantação, de lamparina, tem a ver comigo e com você? E eu queria que você observasse algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, continuem semeando, iluminando e frutificando. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você, não é? Nós devemos anunciar o Evangelho neste mundo que está em trevas. Nós devemos jogar a semente do Evangelho a todo canto. Nós devemos lançar a semente do Evangelho a todo tipo de solo. E há muita gente que se preocupa com isso, né? Mas deixa eu te dizer, na dinâmica do reino de Deus, nós fazemos a mesma coisa. Nós jogamos primeiro a semente, depois o Senhor vem e lavra o solo, se for o interesse dele. Às vezes eu ouço alguém dizendo assim: eu não vou falar do Evangelho para aquela pessoa porque ela não presta atenção, ela não liga mais, ela não dá muito ouvido ao Evangelho. Você não é o Senhor, não é você que lavra o coração, é o Senhor. O seu papel é lançar a semente, jogar a semente em todo canto. Pode parecer infrutífero, mas nós não fomos chamados para avaliar os corações, nós somos chamados para lançar as sementes e continuar não só semeando, meus irmãos, mas buscando ser o mais produtivo possível, não é? E eu queria te estimular a não se contentar com poucos frutos. Não se contente com aquela árvorezinha que produz não queira ser uma goiabeira que produz uma goiaba por ano. Queira o máximo do Senhor. Senhor, eu quero ser frutífero, eu quero produzir a 100 por um. Porque uma pessoa é isso, ela vai semeando, e uma arvinha que cai a semente de solo bom, ela também vai semeando, e assim o reino vai se expandindo, não é? O curioso é que em Mateus tem um detalhe interessante. Na sequência da parábola da semeadura, Mateus coloca em ordens diferentes. E Mateus, e eu chamo a atenção para você sobre isso, o evangelista Mateus fala sobre o joio. E veja, nós não fomos chamados para nem mesmo tirarmos os espinheiros, né? Ou vamos dizer com outras palavras, nós fomos chamados para lançar a semente e ver o trigo crescer. Só que joio é igual ao trigo. Quem já viu isso, né? É curioso, elas são parecidíssimas. O leigo não consegue de longe observar, talvez nem de muito perto. Agora, a grande diferença do joio é que o joio é infértil, o joio não reproduz, e o trigo produz muito. Então, isso não deve ser um desânimo para a nossa vida,
olhar e falar assim: nossa, mas tem gente que não frutifica, né? Isso é um problema do Senhor, não é nosso. E vai ter joio no meio do trigo. Eu não estou dizendo que exista aqui, graças a Deus me parece que não, mas vai existir joio no meio do trigo espalhado pela face da terra, e esse não é um problema nosso. Nós devemos continuar semeando. Me lembra, né, o desenho lá do Procurando Nemo, né? Eu diria: continue a semear, continue a semear. Não é um papel nosso parar, pelo contrário. Obrigado. Eu vou tomar. Muito obrigado, gente. Pois bem, mas o que mais nós devemos fazer? Nós também devemos ser, meus irmãos, as candeias deste mundo. Nós devemos ser aqueles que anunciam o Evangelho em meio às trevas, e isso ilumina um mundo em trevas. O Senhor nos chamou para isso, para sermos luz nesse mundo em trevas. E deixa eu te sugerir algo. Como eu sugeri também para não ser pouco frutífero, eu vou sugerir para você não ser pouco iluminador, digamos assim. Não queira ser uma velhinha não, meus irmãos. Queira ser um holofote igual está lá fora, que ilumina tudo. É claro que isso depende do Senhor, mas o que eu quero dizer é: queira ser o máximo útil na vida, nas mãos do Senhor, porque nós fomos chamados para isso. Essa é a ideia que eu queria que ficasse na sua mente e no seu coração. Nós somos chamados para lançar a semente e para iluminar, para frutificar e para fazer diferença nas trevas. Esse é o nosso chamado. Mas um segundo detalhe, meus irmãos, e eu caminho já para o fim, é que às vezes isso parece um pouco difícil, não é? De vez em quando a gente fica assim, bate aquela: será que eu estou fazendo a coisa certa? Parece que não está rendendo, não é? Parece que não está produzindo, parece que não está, ou eu só estou jogando semente em solo árido. Mas veja, meus irmãos, nós também enfrentamos as dificuldades dos solos ruins. Veja, nós também somos afligidos por Satanás, nós também passamos por tribulações, nós também somos levados a nos preocupar com as coisas do mundo, com as cobiças da carne. Nós todos somos tentados a essas situações, não é? E tudo isso, meus irmãos, pode nos atrapalhar a ouvir a palavra de Deus e, obviamente, atrapalhar a produzir os bons frutos. Então você tem que ser aquele primeiro que tem que lembrar que é difícil, sim, acontece. Um comentarista, o J.C. Ryle, ele diz, falando sobre Satanás, né, ele diz assim: dele procedem pensamentos dispersos, imaginações distorcidas, apatia, memórias obscurecidas, sonolência, inquietação, ouvidos cansados, falta de atenção. Ele vai dando uma série de exemplos para nos chamar de ouvintes desatentos. Nós temos que cuidar, nós mesmos que já fomos germinados pela palavra do Evangelho, nós temos que estar atentos a essas coisas, porque essa parábola, essas duas parábolas, é para nós também em primeiro lugar. Nós devemos fazer a pergunta óbvia: eu sou qual solo? Qual solo que eu sou? Não é? Será que eu sou um solo mesmo bom, que a semente caiu e está crescendo e está frutificando? Não é? Ou eu estou vivendo uma espiritualidade superficial, que logo que vier as tentações e as perseguições murcham? Ou será que eu estou muito preocupado com o cuidado com as coisas que me cercam, com as propostas do mundo, com coisas que, às vezes, meus irmãos, os nossos problemas não são nem pecados, tem coisas boas que nos confundem, não é? Muitas vezes coisas que deveriam ser úteis nas nossas mãos se tornam fonte de problema, não é? E aí entra tudo: dinheiro, profissão, negócios, casamento, filhos, coisas que são naturalmente em si são boas,
mas se a gente confundir, elas começam a nos preocupar, nos ocupar a mente. E por isso, meus irmãos, nós devemos cuidar do nosso coração, devemos cuidar do lugar onde caiu a boa semente, onde ela está crescendo e onde ela vai virar uma árvore frutífera. Nós devemos fazer isso continuamente nas nossas vidas e não podemos nos desanimar com essas situações. Essa parábola da semeadura especificamente, ela talvez seja a parábola que mais me incomode como pastor, né? Mas não porque eu seja pastor, mas é um pensamento muito particular, porque eu falo assim, caramba, é o tipo de trabalho que é ineficiente, humanamente falando, porque tem hora que você vai, nós temos que cuidar, não só os pastores, é claro, todos nós, crentes, temos que cuidar uns dos outros, mas às vezes você pega aquela sementinha, você pegou o evangelho, ela nem ouve, te dá as costas e vai embora. Ok, vai, não quis ouvir, tudo bem, né? Outras vezes começa a crescer ali aquela sementinha, você vê o brotinho, sabe quando você planta o feijão no algodão, começa a surgir ali, você fica achando bonitinho, você fala, vamos lá, meu trabalho está sendo frutífero. Um dia que você não rega o tal do algodão, amanhece, já acabou a brincadeira, né? Aí você fala, poxa vida. Outras vezes isso vai um pouco mais à frente, né? Vai mais à frente, a pessoa leva tempo, anda bastante tempo, porque uma planta crescer, até dar tempo dela ser sufocada, passou bastante tempo. E esses textos trazem, né, à mente da gente pessoas às vezes, né, e que você fala, caramba, aquela pessoa abandonou a fé mesmo, não é assim que está com dúvida na fé, né? Gente que se dizia crente mesmo, mas de repente virou a chave ao contrário, nega a Cristo. E aí você fala, puxa vida, eu cuidei dessa pessoa, cuidei daquela sementinha, fiquei protegido e de repente secou, e você fala, caramba, que trabalho perdido. Mas não é, meus irmãos, nós não fomos chamados para escolher o trabalho que a gente faz. Muitas vezes vai acontecer isso mesmo, né? E você não deveria também ter esse tipo de preocupação, pelo contrário, lança a semente, segue anunciando o Evangelho e segue fazendo discípulo. Uma certeza ao final esse texto nos dá, meus irmãos: o reino de Deus vai expandir, não tem jeito, porque a semeadura vai produzir a 30, 60, 100, é muita coisa, essa é a noção, não é? E por isso que ela vai chegar até os confins do mundo, por isso que o Senhor continua dizendo para nós, continue plantando, continue semeando, porque vai chegar até o fim do mundo, na perspectiva da missão dada por Cristo, né, nos Evangelhos. Nós, meus irmãos, devemos continuar fazendo isso. Por quê? Porque esse é um tipo de planta ou de atividade que não falha. Talvez as nossas atividades falhem, né? Talvez você já tenha aberto umas 5 empresas e falido 6, né? E aí você vai para uma mais outra, não é? Você vai tentando, você fala, caramba, está difícil, vou começar de novo. Mas a semeadura não falha. Nós não fomos chamados para trabalhar com algo que falha. É bem verdade que o resultado não é da nossa competência, não está nas nossas mãos, mas nós fomos chamados para sermos semeadores, e semeadores de semente que vai produzir muito. A grande pergunta, ou as perguntas com as quais eu termino: onde você está nessa história? Qual é o seu coração? Seu coração é qual desses 4 aí, desses solos, não é? Se você concluiu que você é o solo bom, em que momento que você está? Você está produzindo a 100 por 1? É claro, talvez
a gente ainda esteja produzindo a 2 por 1, né? Somos uma mudinha novinha ali, né? Primeiro ano que está produzindo, mas alguma coisa está estranho se você não estiver produzindo, não é? Não é que o resultado depende exclusivamente de você, mas à luz desse texto, meus irmãos, eu posso só concluir 2 coisas. Se você não estiver produzindo, só tem 2 possibilidades: ou você não é do Senhor, ou você está doente. Porque planta doente também não produz, né? Mas a beleza do Evangelho é que dá para renovar a plantinha, né? Com a água que vem do Senhor, a água viva, ela que vai dar vida. E é curioso também em jardim, né? Às vezes você pega uma plantinha que está quase morrendo, você rega direitinho, protege, leva ela para o lugar certo, onde não pega muito sol, não pega muita sombra, então aquela coisa, daqui a pouco ela está verdinha e crescendo de novo. E nós somos essas pessoas, meus irmãos. Talvez essa seja uma possibilidade. Talvez você esteja no momento em que está precisando de cuidado, está precisando daquele lugarzinho mais separado no canteiro do jardim do Senhor, né? Onde vai pegar tudo certinho para poder voltar a produzir. Uma coisa eu tenho certeza: o Senhor vai fazer essa obra na vida do seu povo. Isso Ele vai fazer. E assim o Evangelho vai seguir espalhando. Mas siga jogando a semente, meus irmãos. Siga jogando a semente. Eu chamaria isso de semeador maluco, né? Vai jogando semente para todo lado. Mas vai cair no solo duro. Ok, isso não é um problema meu nem seu. Vai jogando a semente. Vai jogando a semente. Agora, cuide de você também, né? Talvez você seja de fato um coração muito bom, bom para a semeadura, mas nós não podemos brincar de sermos planta que resiste a todas as dificuldades sozinhos, né? O Senhor mesmo fala que Ele vem e poda a árvore dele para que tenha mais vida, não é? E nós precisamos desse cuidado do bom semeador, do bom jardineiro, que é o Senhor. Vamos orar. Pai querido, esses 2 textos, humanamente falando, eles são tão simples, tão fáceis de entender, mas neles também está a grande dica. Só o Senhor que pode fazer a semente frutificar, e é só o Senhor que pode dar a luz para que nós, como candeias tuas, sejamos úteis nesse mundo em trevas. Então, Senhor, nós pedimos que essa palavra nessa noite caia em bom solo, que seja o Senhor mesmo a semear a tua palavra, que é viva, santa, e que seja o Senhor também a regar, e que seja o Senhor a cuidar de tal forma que todos nós sejamos frutíferos para a glória tua. Ó Senhor, nós precisamos do teu Santo Espírito. Não há quem consiga aplicar a tua palavra, mas a alegria que nós temos é de sermos considerados como bons solos nas tuas mãos. Faz isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus.